Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. E acredito que a trajetória de Paulo, explicada como está sendo, leva a luz ao telespectador. Verdade? Verdade. É. Verdade. Nós tínhamos parado na última semana, ainda na primeira aos Coríntios, por quê? Porque foi em Éfeso, segunda fase da missão Egeia, que Paulo escreveu a correspondência a Corinto. Sim. Eu devo ter explicado, se não foi verdade me corrija, a última questão das perguntas a respeito dos idolotites. Sim, o senhor fez uma citação. Será que o nosso telespectador compreendeu bem aquela que era a preocupação do passado? Porque hoje nós não temos mais isto. Será que entenderam? Esperamos que sim. Olha, repetindo ou reatualizando. Uma questão é participar da celebração em honra de um Deus, de uma divindade, num templo e comer as carnes ali imoladas. Nesta questão, Paulo é absolutamente claro e contrário. Não, quem participa da mesa do Senhor, vai vir logo aí, não deve participar da mesa de Satanás. Porque lá se trata de realmente tomar parte num culto, que acabava sempre em banquetes e com carnes imoladas, quando não em orgias sexuais também. Outra coisa é quando um cristão, e eles eram minorias, e eles conviviam numa cidade cosmopolita, fosse convidado para ir tomar refeição na casa de um outro, não cristão. À mesa, como se comportar? Se ninguém diz nada, coma do que servirem, porque o ídolo não sendo nada, carne imolada ou nada, é carne do mesmo jeito. Agora, se alguém, sobretudo um cristão, se estiver ali um outro cristão mais escrupuloso, ou mais fraco, ou que tenha sido convertido há pouco e carregue ainda pelas costas um peso enorme de vida no paganismo, ou de costumes pagãos, se escandalizar, ou achar que aquele primeiro esteja realmente oferecendo um sacrifício ou tomando parte num culto já realizado ao ídolo, então se abstenha, não pela carne em si, mas pela consciência fraca do outro. Para não provocar escândalo. Para não provocar escândalo. E o capítulo 9 é um longo capítulo a respeito do exemplo. À primeira vista parece que Paulo sai completamente do assunto, mas é um capítulo longo a respeito do exemplo ou testemunho que ele dá. Ele também podia exigir muita coisa, como, por exemplo, ser pago pelos coríntios, pelo fato de ser missionário deles, mas ele é capaz de pôr direitos seus de lado para ir ao encontro dos demais com maior fervor, maior entusiasmo e maior desinteresse. Mas livremente, digamos assim. Livremente, exatamente. Mas, sobretudo, com mais amor, com mais dedicação. Né? Ser judeu com judeus, ser um fora da lei com os fora da lei, ser um gentio com os gentios, ser tudo com todos para ganhar todos a Cristo. O princípio é esse,
E esse princípio é válido para nós. Há diversidade de mentes e diversidade de consciências. Eu não tenho o direito de me comportar mal diante de uma pessoa. Quer dizer, ainda que meu comportamento fosse bom em si, ou permitido em si, se o outro interpreta mal, se o outro se escandaliza e se eu começo a ser ocasião de queda para o outro, então eu tenho a obrigação de não realizar aquilo, ainda que fosse um direito meu. O meu direito vai até onde não prejudica a fé e, sobretudo, a caridade para com o outro. Quando se trata, porém, da fé ou da caridade do outro, o meu direito passa ou deixa de existir. Eu tenho que ir ao encontro do outro, suportar o outro com paciência, levá-lo a crescer e não assumir uma atitude que ele, na sua consciência, quem sabe fraca ou ainda não totalmente matura, pudesse considerar uma afronta a Deus. Entendi. É o escândalo no sentido etimológico do termo. Levar alguém ao pecado, ou levar alguém a interpretar o que faço como pecado, quase que como um estímulo dado a ele também, para que me imite. Isto tudo se pode tirar daí, e isto tudo, embora os idolotíteis para nós não existam mais, carnes imoladas a ídolos aqui em Brasília ou em outra parte do Brasil não exista mais, bem, existe sim o dever de edificarmos os outros, e não o dever contrário, satânico, de tornar o caminho dos outros mais difícil para Deus do que ele de fato já é. Ficou bem claro isso aí. Então, a grande dificuldade, o cristão daquela época e o de hoje também, deve ter uma grande sensibilidade evangélica, não? Vigiar sobre suas ações, para não colocar outro em queda. E sobretudo nós, que somos ministros, o senhor diácono, eu sacerdote, devemos tomar cuidado porque somos homens públicos. E os refletores não só da mídia, mas da igreja, estão sobre nós. E nós não temos o direito de escandalizar os fracos, Perfeito. os que são de menor alcance do que nós. E existem pessoas assim. Existem. E eu posso escandalizar, não só comendo ou não comendo alguma coisa, mas eu posso escandalizar de mil maneiras, através de palavras, através de gestos, através de ações. Eu devo tomar cuidado com o alcance das minhas ações. Muito claro. E como elas serão interpretadas fora de mim. Porque a ação começa em mim, mas depois toma uma espécie de corpo e adquire vida própria, e eu não controlo mais a própria ação que eu realizei. E difícil, né? É. Difícil. Tá certo? Tá certo. Isto é o que nós temos nos capítulos 8, 9, sobretudo, e no capítulo 10. Bem, nós temos ainda uns minutinhos para um intervalo, 2 minutos apenas. Quer fazer alguma pergunta sobre este capítulo, sobre isso que acabamos de falar? Não gostaria não, só citei isso, né? Como ontem, o hoje, vigiar sobre as nossas ações, e que também não é fácil, porque você pode estar fazendo algo muito bom e a interpretação, a maneira de enxergar ser outra diferente, né? É realmente ter confiança em Deus e ter essa sensibilidade, como eu disse, a sensibilidade evangélica. Eu sempre me pergunto, e é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Em 40 anos de sacerdócio, será que eu escandalizei alguém?
Será que eu pus alguém para fora da igreja com alguma palavra, com algum gesto, com alguma ação que eu fiz e fui mal interpretado? Olha, eu rezo para essa gente que se ouve, que Deus as faça encontrar gente melhor do que eu, que rezem por mim e tenham dó de mim. Mas eu nunca terei certeza. Então era isso. Só no dia do meu julgamento. Eu terei certeza de quantos eu possa ter ajudado a levar para o céu e quantos, pelo contrário, eu possa ter tornado o céu mais difícil. Posto assim ficou mais claro. Temos que fazer nosso intervalo agora? Então vamos fazer já e depois voltamos. Certo. Estamos no segundo período do nosso encontro aqui, no segundo momento. E agora, depois de ter respondido à questão das carnes imoladas aos ídolos, nós temos o quê? Bom, o traje das mulheres na igreja. Aqui se trata de um pequeno capítulo, não é um capítulo inteiro, são alguns versículos apenas, a respeito de costumes da época, que hoje não são mais atinentes a nós. Eu vou dar uma orientação. Havia a sociedade de então, era uma sociedade patriarcal. O marido era o pater familias, no mundo greco-romano. Era aquele que tinha um direito absoluto sobre todos os seus. A mulher em primeiro lugar, depois os filhos, depois, quem sabe, os filhos dos filhos, e noras, e escravos, e todos os que habitassem na mesma casa. Regime patriarcal. Ora, na igreja, às vezes, ia marido e esposa, os dois convertidos. Na igreja, na pequena igreja de Corinto, nas pequenas igrejas de Corinto, parece que havia mulheres que não só interpelavam publicamente os seus maridos, mas pior, os contestavam, e em público. E Paulo fala ainda do uso de mulheres profetizarem na igreja, havia profetas na igreja, sem véu. Isto é, com o rosto descoberto, com a cabeça, com os cabelos soltos. Bem, em poucas palavras, nós poderíamos resumir isto como as feministas cristãs do primeiro século. Entendo. Deu para entender? Não. Como nós temos as feministas do nosso século, certamente lá também havia feministas. E se não encontravam lugar para se soltarem nas casas, o faziam nas assembleias. Quer contestando o marido, quer intervindo na palavra do marido, quer profetizando sem véu, como acontecia nos templos pagãos, provavelmente tinham provindo do paganismo, eram provindas do paganismo, e onde entravam em transe. De quando em quando entravam em transe, e às vezes coletivo, lá. E, sabe, trazia uma espécie de resquício disto para dentro da igreja. Bem, Paulo é um apóstolo, mas não é nem um sociólogo, nem um psicólogo. Não lhe competia modificar a sociedade de então. Hoje nós sabemos que a mulher e o marido, ou todos, somos iguais. Não há diferença nenhuma. Mas Paulo alude aí ao livro do Gênesis,
e a segunda criação do Gênesis, capítulo 2, para dizer que primeiro foi criado o homem e depois a mulher do homem. O homem fala com a cabeça descoberta porque ele é a glória de Deus. A mulher deve falar com a cabeça coberta porque ela é a glória do homem. Não foi o homem que veio da mulher, mas foi a mulher que veio do homem. Bem, é uma subordinação que se entendia naquela época, mas hoje não se entende mais. Tanto assim que isto aí acabou por completo. O Paulo, dessas poucas linhas aí, representa muito pouco o Paulo forte, o Paulo apóstolo, o Paulo que defende os seus princípios de maneira intransigente. A meu ver, ele escreve quase que de maneira temerosa, sem falar que dá uma ordem do Senhor. Parece que se sente mal ao falar dessas coisas. Agora pode ler esses versículos. São poucos. Sim, é o capítulo 11 Sim. da primeira carta aos Coríntios. Eu vou fazê-lo a partir do versículo 2. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos-las transmiti. Mas quero que saibas que Senhor de todo homem é Cristo, Senhor da mulher é o homem, Senhor de Cristo é Deus. Olha a hierarquia. Deus, Cristo, homem e mulher. Verdade. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Bom, isso até hoje, não é? A mulher tem a cabeça rapada também não, né? Versículo 7. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Gênesis 2. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Gênesis 2. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça por causa dos anjos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Interessante, né? Julgai vós mesmos. É decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo... Hoje isso aqui é normal, não é? Pois é. Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Se alguém quiser contestar isto e continuar na linha do feminismo do primeiro século, nós não temos esse costume. Nós não somos como diz o termo, contestadores. E mais, Paulo tinha um cuidado excepcional de não tornar as reuniões dos cristãos algo de extravagante, algo de fora da moda. E a sociedade greco-romana era muito cheia de honra ou de vergonha. Entende? Havia uma preocupação enorme do apóstolo em não
deixar que transparecesse nas reuniões cristãs o menor sinal de contestação dos costumes da época. Ele simplesmente os assumiu. Mas esse não é o Paulo grande que nós conhecemos, é um Paulo pequeno que trata de um assunto, percebe, que hoje está mais do que superado. A menos que nós também não devamos dizer que também temos as nossas feministas, não é? Dentro da igreja e às vezes nos causam um certo choque ou uma certa preocupação. Quando, por exemplo, insistem em se tornarem sacerdotisas, ou sacerdotes, ou presbíteras, ou... Nós não temos, podemos responder aí com o final do texto, nós não temos este costume na igreja de Deus. Fora isto, o texto não traz nada mais de especial. E isto não deve ter sido uma pergunta escrita pela comunidade. Deve ter chegado a Paulo em Éfeso oralmente, vindo da gente de Cloé, da família de Cloé, se não por ela mesma. O que se entende aqui é que a comunidade estava crescendo e os problemas começaram a acontecer. É isso? Mas aqui, exatamente nesses versículos, o cuidado em não retirar a comunidade do ambiente social em que vivia. E isto era muito importante. Se essas mulheres, não tendo ocasião em casa para se soltarem, o fizessem na igreja e contestasse marido, arguísse marido, se soltasse o véu, soltasse os cabelos, isso tudo criaria muito constrangimento social, comunitário, para os cristãos e para o fundador da igreja também. Porque haveria choque com a mentalidade da época. Certo? É que o nosso tempo está no final, mas quando as mulheres começaram a entrar na igreja de calça comprida, houve também um pequeno isso quando era criança. Mulher não entrava na igreja de calça comprida de jeito nenhum, só de saia. Quando começaram a comungar sem véu, eu ainda sou do tempo que era obrigatório o véu para comungar, a igreja ficou um pouco assim, chocada, mas depois cedeu, porque viu que não era uma questão de princípio e muito menos uma revelação. O nosso programa está terminado por hoje, nós encerramos e esperamos voltar no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom domingo a todos.